Oi gente, tudo bom? Meu nome é Montana, esse é o A Bookish Life e hoje é dia de tag. Antes de mais nada, por favor, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal. E se forem comprar qualquer coisa na Amazon, usar meu link que tá aqui embaixo na descrição. Então hoje eu vou responder a tag 5 estrelas, que foi criada pelo Otávio lá do Palco de Leituras, gente. Se vocês não conhecem o Otávio, vocês estão perdendo, tá? O canal dele é maravilhoso, ele também está fazendo lives lá naquela plataforma roxinha, assim, alta qualidade, muitas leituras e entretenimento. Então vão lá no canal dele conhecer, eu vou deixar o vídeo original dessa tag aqui embaixo, por favor vão lá. Então bom, essa tag obviamente tem como temática livros 5 estrelas e ela consiste em 7 perguntinhas, então vamos começar. A primeira pergunta é um livro 5 estrelas que não foi favoritado, e para essa eu escolhi The Devil and the Dark Water, do Stuart Turton, que é o mesmo autor de As 7 Mortes de Evelyn Hardcastle. Esse sim, 5 estrelas e favoritado. Mas o que ocorre? A história se passa em um barco, tá? Lá no século XVII, um barco da Companhia das Índias Orientais, se eu não me engano é orientais ou ocidentais, não sei. Enfim, um barco de alguma das companhias das Índias. E aí, umas coisas estranhas começam a acontecer durante essa viagem. A gente tem um assassinato, a gente tem uma dupla de detetives. Na verdade, um é um detetive que está sendo transportado como prisioneiro. E aí, por causa disso, né, vai caber ao amigo dele, que é mais um guarda-costas, assim, né, tentar desvendar esse mistério com a ajuda de algumas outras pessoas. E tudo começa de um jeito que leva a gente a crer que vai ter alguma coisa sobrenatural aqui, né? Porque quando eles estão embarcando, uma pessoa lá no cais começa a surtar e falar: não subam deste barco, todo mundo vai morrer, tem um demônio entre vocês, uma coisa assim. Então tem todo esse fundo, assim, de suspense meio que sobrenatural também aqui. E por que eu não favoritei esse livro? Eu gostei muito da narrativa, mais uma vez, o Stuart Turton consegue construir o suspense e um mistério interessante, né? Você quer saber onde vai dar tudo aquilo. Porém, o final, pra mim, não rolou muito, eu achei um pouco fraco, eu achei que ele tira um pouco dessa magia, né, que ele foi construindo ao longo da narrativa. Então, pra mim, muito bom, excelente, recomendo, porém não vou favoritar porque ele não foi 100% perfeito pra mim. Segunda pergunta, um livro 5 estrelas que não merecia essa nota, mas você deu mesmo assim. Eu achei que eu não ia ter que falar de Cassandra Clare hoje, mas vamos lá. Pra essa eu escolhi Cidade do Fogo Celestial. Quando eu fui lá ver, né, no Goodreads, até eu mesmo me surpreendi que eu dei 5 estrelas pra esse livro, mas eu tenho algumas justificativas. Esse é o último livro da série Instrumentos Mortais, né? O 6º livro. Ele é grande, ele é muito grande, ele é longo. Ele não merecia 5 estrelas com toda a certeza. Assim, ele tem umas partes arrastadíssimas, tem umas subtramas com as quais eu não me importei nem um pouco. Tem aquela cena no inferno, né, que eu não preciso nem falar nada. Mas eu gostei da conclusão da série, do jeito que ela foi, achei bacana. E tem uma outra coisa que influenciou muito nessa nota. Eu li essa série, assim, muito rápido. Tirando os momentos em que eu comecei a ficar irritada com a história e eu precisei parar, né, meninas? Acontece. Tirando isso, eu li essa série muito rápido e eu odiei com todas as minhas forças o 5º livro. O livro que vem antes desse, né? Cidade das Almas Perdidas. Então, assim, eu acho que quando eu cheguei nesse livro eu falei, meu Deus, esse aqui perto do anterior é maravilhoso, sabe? Uma obra-prima, Cassandra Clare no seu auge. Então, um pouco por isso também, isso influenciou muito na minha nota, porque comparado com o livro anterior, isso aqui realmente é muito bom. Terceira pergunta, um livro 5 estrelas que te surpreendeu, e pra esse eu escolhi E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, que inclusive eu não vou poder mostrar aqui, porque eu perdi meu livro. Eu simplesmente perdi a minha edição, eu não sei se tá com alguém, se eu emprestei esse livro, eu não sei se em alguma arrumação distante ele foi parar, sei lá, no vizinho, joguei pela janela, mas eu simplesmente perdi a edição que eu tinha desse livro, né, então é isso, fica aqui minha tristeza registrada, mas, né, do que trata o livro. Aqui a gente tem um grupo de pessoas que recebem um convite misterioso de alguém que nenhum deles conhece pra ir pra uma ilha. E aí, né, por motivos de meteorologia, eles acabam ficando presos naquela ilha e eles começam a ser julgados por coisas do passado e o que? Ser eliminados. Então tem todo esse mistério que
Os próprios personagens, aqui não tem um detetive, né, não tem o Poirot, não tem a Miss Marple, os próprios personagens precisam resolver o que tá acontecendo ali. E toda a história é baseada naquele poema infantil, né, dos 10 índiozinhos. Então as pessoas vão morrendo conforme as coisas que acontecem com os índiozinhos no poema. Então tem isso que é muito bacana. E esse é um livro que eu já li algumas vezes. Na minha opinião, é o melhor livro que ela já escreveu, porque nenhum dos personagens é totalmente bom, nem totalmente ruim. Todos têm alguma coisa ali no passado, né, pra você falar, né, tem uma área cinza aqui na vida dessa pessoa. E eu gosto muito do final desse livro, eu acho sensacional. Então, assim, pra mim, ela arrasa, e esse provavelmente foi um dos primeiros 5 estrelas, assim, conceitualmente, que eu dei pra um livro na minha vida, porque faz muito tempo que eu li esse livro pela primeira vez, e eu amo a construção da tensão, e eu continuo relendo justamente por isso, porque por mais que eu saiba o que vai acontecer, eu gosto sempre de ver como a gente chega lá. Quarta pergunta, um livro 5 estrelas de um gênero diferente do que você costuma ler. Para esse eu escolhi Heartstopper, essa graphic novel que chegou ao Brasil, né, esse ano pela editora Seguinte. As edições que eu tenho são em inglês, porque eu comecei a ler quando começou a sair lá na gringa. E bom, só de ser uma graphic novel já é uma coisa diferente do que eu leio, porque eu acho que Heartstopper é a única graphic novel que eu tenho na minha estante, e também porque é um romance, né, entre 2 adolescentes, e eu leio pouquíssimos romances, e ainda mais entre adolescentes, porque eu realmente não tenho paciência. Até nos livros de fantasia que eu leio, quando tem aquele romance, né, Clary e Jace, mostrei aqui Instrumentos Mortais, né? Clary e Jace são um bom exemplo do porquê da minha falta de paciência. Mas enfim, aqui a gente tem esses 2 garotos, o Charlie e o Nick, e eles se conhecem na escola, e o Charlie ele já é um garoto gay assumido, e aí eles começam uma amizade e tal, e o Nick começa a perceber, né, que talvez essa amizade seja algo a mais pra ele. Então a gente vai ver essa trajetória dos dois, do Nick mais se descobrindo e dos dois tentando montar esse relacionamento juntos enquanto várias coisas acontecem e as pessoas da escola vão ser adolescentes sem noção, porque é isso que acontece na vida. Mas enfim, tudo pra mim, isso aqui é uma das coisas mais fofas que eu já li na minha vida. Alice Oseman arrasou demais. Vai virar série da Netflix, tá? Já tá gravado, então acho que deve vir aí pelo final do ano. E se vocês tiverem a oportunidade de ler, se vocês quiserem uma coisa fofa, assim, pra aquecer o coração, por favor, leiam Heartstopper. Quinta pergunta, um livro 5 estrelas de não ficção. E pra isso eu escolhi uma biografia. Eu leio pouquíssimas biografias, tá? Então eu geralmente vou direto em coisas de pessoas que eu admiro ou de personalidades que eu gosto muito, que é o caso, né, da que eu escolhi, que é Imparável, Minha Vida Até Aqui, a autobiografia da Maria Sharapova, que é uma jogadora de tênis russa. Atualmente aposentada, para minha grande tristeza, pois sou muito fã dessa mulher. E ela, né, assim, para quem conhece alguma coisa de esportes, ela foi uma personalidade um tanto quanto controversa, principalmente nesses últimos anos da carreira dela. E a narrativa aqui vai justamente, né, da infância, do começo da vida dela lá na Rússia, lá na Sibéria. Ela nasceu num lugarzinho chamado Nyagan, no meio da Sibéria e tal, de como essa vida foi difícil. Ela nasceu inclusive, só algumas curiosidades, né? Ela nasceu em 1987, e na época a família dela morava num lugar muito próximo da Ucrânia. Em 86 aconteceu, né, o desastre nuclear de Chernobyl, então eles se mudaram, porque a mãe dela, estava grávida, né, já na época, então eles se mudaram para um pouco mais longe, lá no meio da Sibéria, e foi onde ela nasceu, enfim. E a narrativa vai justamente até o fatídico ano de 2016, quando ocorreu a grande controvérsia da carreira dela. Ela foi pegando doping e teve, né, que se afastar do tênis, enfim, ficar fora por quase 2 anos. E ela também, falando da carreira, né, como tenista, ela, desde cedo, ela teve problemas físicos, assim, ela fez várias cirurgias no ombro, então foi uma carreira longa, próspera, muito próspera, ganhou muita coisa, mas conturbada. E enfim, gente, fazer o quê? Eu sou muito fã da Sharapova, independente de tudo isso. Eu acho que pra quem viu ela jogar, a mentalidade que ela tinha em quadra, ganhando ou perdendo, ela tava lá, firme, concentrada, talvez, às vezes, errando muito, errando mais, cada vez mais, mas enfim,
tava sempre lá, disposta a jogar, jogou realmente até onde deu, né, depois que a punição dela pelo doping terminou, ela voltou, ainda tentou jogar um pouco, mas aí, enfim, ela teve que fazer outra cirurgia, mais desgaste físico e tal, e ela acabou se aposentando, mas com certeza é uma das figuras que entrou para a história do tênis. Sexta pergunta, um livro 5 estrelas que valeu o hype. E como eu sou incapaz de escolher, sempre tem uma pergunta nas tags que eu sou incapaz de escolher um livro só, eu escolhi 3, tudo bom. O primeiro foi um dos meus grandes queridinhos de 2020, né, no mundo da fantasia particularmente, que é o Corrente de Ouro, da Cassandra Clare. Primeiro livro da série As Últimas Horas, que se passa em Londres, no começo do século XX. E a gente tem esses personagens maravilhosos, Cordelia Carstairs, a melhor protagonista que Cassandrinha já escreveu, na minha humilde opinião, né? Mas eu conheço pouco da Emma Carstairs ainda, então, enfim. De qualquer maneira, um livro maravilhoso que eu amo demais. E o primeiro lançamento de Cassandrinha, né, que eu acompanhei já sendo fã. Todos os outros livros dela, quando eu peguei pra ler, já tinham saído há muito tempo, já eram muito conhecidos e tal. Então, esse realmente, assim, já tinha um hype, né, por ser mais uma série nesse universo que muitas pessoas amam há muitos anos. E eu mesma criei meu hype, né, criei meu próprio hype porque era o primeiro lançamento, foi o primeiro lançamento que eu acompanhei. O segundo também hypadíssimo nesse mundo. E de certa maneira eu acabei também criando um hype particular, né? Porque foi o primeiro livro que eu li da autora. E assim, começo melhor impossível, né? Eu estou falando de Vilão, da V.E. Schwab. Esse é o primeiro livro da, por enquanto, duologia Vilões. O segundo livro, Vingança, eu já li. Tem resenha dos 2 livros aqui no canal. Eu fiz um vídeo só para os 2. Inclusive, Vingança, tá? É o livro desse mês. Das Dark Academinas da Clave Secreta, aquele clubinho em que nós lemos livros do gênero e da estética Dark Academia, e a live de discussão vai ser lá no canal da Bel. Não lembro agora se no fim de agosto ou no começo de setembro, vai aparecer aqui embaixo, aqui a data. Então, enfim, leiam com a gente se vocês quiserem, porque isso aqui é tudo. Bom, então assim, esse livro ele é uma mistura de fantasia com ficção científica, com Dark Academia, então é o melhor de todos os mundos pra mim. E aqui a gente vai ver a história do Eli e do Victor, que são 2 colegas de faculdade, que eles começam a fazer uns experimentos meio doidos pra tipo, e se fosse possível criar poderes? E se nós pudéssemos ser super-heróis criando nossos próprios poderes? E aí eles fazem umas experiências assim de quase morte, né, uma coisa básica, e coisas acontecem, né, enfim. Esse livro ele tem 2 linhas do tempo, essa do passado em que a gente vê toda essa história da suposta, né, da possível criação dos superpoderes, e uma linha no futuro em que o Victor está saindo da cadeia por motivos que vamos descobrindo ao longo da trama e quer se vingar do Eli. Então a gente tem isso aí acontecendo também. Temos outros personagens também envolvidos nessa doideira e eu amo demais. Eu amei esse livro, assim. Ele é super rápido de ler, super rápido. Os capítulos são pequenos, ó. A fonte é bem confortável e eu achei genial o que a V.E. Schwab fez aqui. E o terceiro, mais atual, saiu agora em julho. Eu já li, inclusive fiz um vlog, tá? Lendo 2, né? Esses 2 livros pra mim poderiam responder essa pergunta. Mas eu escolhi pra ela Lendários, da Tracy Deonn, porque eu acho que esse tava mais hypado. Esse, assim, veio com tudo. Eu lembro de ver muito ele lá fora e mesmo de ver booktubers brasileiros lendo ele em inglês, e aí ele chegou em português. Se vocês procurarem no Booktube, tem uma enxurrada de vídeos falando sobre esse livro. E, gente, ele vale demais o hype. Mas demais, demais, demais. O que temos aqui? Esse é o primeiro livro de uma série de fantasia que é, na verdade, uma releitura do Rei Arthur, né? As histórias do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda vão aparecer aqui. Então a gente tem esta protagonista, que é a Bri Matthews, que acabou de perder a mãe num acidente meio estranho ali, meio suspeito, e aí ela vai pra universidade, né? Ela vai pra UNC, a Universidade de North Carolina, nos Estados Unidos, e aí ela começa meio que a investigar o que ela acha que aconteceu, né, com a mãe dela, e ela acaba se envolvendo com um grupinho
que tem um nome muito sugestivo, Ordem da Távola Redonda. Então, e aí coisas acontecem. E a Bree também começa a demonstrar algumas habilidades especiais, digamos assim. Mas enfim, eu gostei muito de como esse livro trabalha a magia, diferentes tipos de magia, tá? E uma coisa que eu falei várias vezes no vlog também, como ele mistura a magia com essa humanidade, né? Porque a Bree é uma garota negra que, além de ter que lidar com a magia, com a morte da mãe, tem que lidar com todas as questões que uma garota negra precisa lidar nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente entende bem como que é isso. E eu amo que lá no fim essas duas coisas se juntam, essa questão da sociedade com a magia, e aí a gente tem aquele twist, né? Aquela virada final que é 10 de 10, espetacular. E finalmente, a última pergunta, que eu já falei demais: um livro 5 estrelas pra todo mundo, menos pra você. Também escolhi 2, né, já que eu vou ser, cancelada, vamos logo de uma vez. O primeiro é um livro que eu já falei por aqui, né, algumas vezes, que é talvez um dos maiores clássicos da ficção científica de todos os tempos, talvez, que é a Fundação, do Isaac Asimov. Infelizmente li, infelizmente odiei, nota 2. Literalmente, eu fui olhar no Goodreads e eu dei 2 estrelas pra ele. Não gostei. Pra mim, ele tem um negócio de fazer saltos no tempo, né, esse primeiro livro. Já sei que vão me falar, mas você tem que ler os outros pra história fazer... Tá, mas eu não me interessei pela história. E ele salta, assim, não tô falando 20 anos no tempo, sei lá, 100 anos, que é uma coisa que você ainda consegue se relacionar, né. Tem muito essa coisa de ficção científica clássica de fazer saltos absurdos, então, tipo, sei lá, 100 mil anos, 2 milhões de anos no tempo. Então, a cada, sei lá, determinado número de páginas, você é tirado de um contexto que você tá jogado em outro contexto, e isso não funcionou pra mim. No final desse livro mesmo até tem uma relação ali entre tudo. Eu entendi o que ele tava tentando fazer, mas não funcionou pra mim. Não adianta, não funcionou e não tem o que vai me fazer voltar pra essa série. E o outro... Eu nem ia colocar esse livro aqui por vários motivos, né? Primeiro, eu odiei, já descasquei muito esse livro em live, inclusive live das Dark Academinas, mas eu tava no Goodreads, tava olhando minha lista de livros pra responder essa tag, né? Vendo se o que eu tava respondendo ali, vendo se os livros que eu trouxe fazem sentido e tal. E aí eu vi que esse livro, que eu dei 2 estrelas, ele tem uma nota 3.8 no Goodreads. E eu acho que essa é uma nota já relativamente alta. Principalmente considerando que eu acho esse livro horroroso, né? Então, estou falando de O Histórico Infame, de Frank Landon Banks, que foi um dos livros que nós lemos no Dark Academinas da Clave Secreta esse ano. Horrível, assim, péssimo, ruim. Quando vocês verem lá no Goodreads, ai, lindo, feminista, levem em consideração que o feminismo desse livro consiste em a garota fazer de tudo pra chamar a atenção do garoto, tá? Então, assim, e a garota fazer uma revolução, tá? Nossa, acaba com a escola, faz tudo que os garotos não foram capazes de fazer em anos e tal, pra chamar a atenção do garoto, tá? No final é isso que acontece e ela ainda sai de louca. Então, assim, esse livro é pavoroso de ruim, ele é péssimo. O jeito que os personagens falam, não existe adolescente no mundo que fale daquela maneira. E tudo pra mim é ruim nesse livro, mas eu vou deixar aqui em cima a nossa live de discussão, que nós temos opiniões mais amenas, né? O legal das Dark Academinas é que a gente nunca concorda em tudo. Então, enfim, se você leu esse livro, eu sinto muito. Se você não leu, passe longe, por mais que a capa seja bonita, realmente é um desperdício. Então é isso, essa foi a tag. Por favor, não se esqueçam de ir lá no palco de leituras, tá? O link tá aqui embaixo. Não se esqueçam também de curtir, comentar e compartilhar. Se forem comprar qualquer coisa na Amazon, usar meu link que tá aqui embaixo na descrição. Isso ajuda muito no canal, sério mesmo. Muito obrigada por terem assistido, espero que tenham gostado. Me falem suas respostas aqui embaixo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!